Olá pessoal, eu acabei de concluir mais uma leitura e dessa vez eu li Como Amar Pessoas Difíceis, do William Smith. E esse é um livreto que faz parte de um box da editora Fiel, inclusive eu já fiz resenha de um outro livreto deles desse mesmo box, e é um box em que aborda temas interessantes a partir da palavra de Deus, lidando geralmente com assuntos que não são tocados em pregações, mas que também precisam ser pensados a partir da Bíblia. E esse em especial vai falar sobre como nós devemos amar pessoas difíceis, ou pelo menos apontar qual seria o direcionamento bíblico para a gente pensar sobre como lidar com aquelas pessoas que têm um temperamento forte, que têm um temperamento difícil e com as quais nós convivemos. É um livreto interessante, o próprio tema por si só já é bem desafiador, porque quando nós pensamos em lidar com pessoas difíceis, a gente tem que reconhecer que realmente, por vezes, o relacionamento com algumas pessoas não são fáceis. E como é que nós pensamos isso a partir da palavra de Deus? Nós devemos nos isolar, nos distanciar dessas pessoas, nós devemos investir na vida dessas outras pessoas. Então o livreto vai nos dar um direcionamento bíblico sobre como reagir nessa determinada situação. E ele começa simplesmente falando algo muito interessante. Ele começa dizendo que, em certo sentido, todos nós somos pessoas difíceis, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos as nossas vidas marcadas pelo pecado, e o pecado nos coloca tanto em oposição contra Deus, mas também em oposição contra as outras pessoas, fazendo com que nós não sejamos fáceis no lidar com o próximo, nós não sejamos fáceis no lidar com as pessoas da nossa família, da nossa igreja local ou de qualquer outro ambiente. E aí, dentro dessa perspectiva, ele aponta algo muito prático e necessário na nossa reflexão quanto aos nossos relacionamentos. Ele diz: nós temos que lembrar que o próprio Deus, ele investiu em nossas vidas e veio até nós por meio de Cristo Jesus. Se nós tivermos a plena compreensão de que nós somos difíceis e que mesmo na nossa condição de pecadores, Deus veio ao nosso encontro, então isso já nos dá uma perspectiva diferente no lidar com as outras pessoas. Por quê? Porque a mesma graça que Deus concedeu a mim, se eu entendo isso e se eu vivo por essa graça, eu vou me sentir tocado a tentar dispensar isso a outras pessoas. Ou seja, é mais uma vez aquele direcionamento do Evangelho de que nós precisamos lidar com as outras pessoas à medida da graça de Deus que também é derramado sobre as nossas vidas. Então é uma abordagem interessante e uma abordagem que já vai nos fazer pensar de forma diferente, porque ao invés de olhar simplesmente para o outro, a primeira coisa que o autor vai tentar nos fazer pensar é: olhe para você mesmo. Olhe que você também é uma pessoa difícil, do seu jeito. Por mais que você esteja preocupado em lidar com uma pessoa que tenha gostos diferentes, que tenha um temperamento diferente, um jeito diferente, mas antes de pensar nessa outra pessoa, você precisa pensar em você mesmo, em como você é necessitado da graça de Deus e que como você só é diferente por conta da graça de Deus. Sendo dessa forma, então ele sugere que nós precisamos ter alguns cuidados. Por exemplo, nós precisamos nos questionar por que nós queremos ajudar determinada pessoa ou por que nós queremos nos relacionar com determinada pessoa. E essa reflexão ela é sugerida no sentido de nos perguntar o porquê que nós queremos que determinada pessoa ela mude. Às vezes, quando nós queremos ajudar uma pessoa a mudar no seu jeito de ser, no seu temperamento difícil, nos seus hábitos ruins, nós somos levados por motivações egoístas, em que nós queremos que a pessoa a quem nós estamos querendo ajudar se adeque à nossa realidade, se adeque às nossas opiniões. Porém, ele diz que nós precisamos ter um olhar além e perceber que nessa busca por tentar amar uma pessoa difícil, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para nós mesmos e perceber se a nossa ajuda, a ajuda que nós estamos querendo prestar a outra pessoa, a forma como nós queremos nos relacionar com uma pessoa difícil, ela é realmente baseada na graça ou se é realmente baseada simplesmente nas nossas próprias opiniões. Sendo assim, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos olhar para esse ponto como um alerta e perceber que os nossos relacionamentos, a forma como nós vamos lidar com determinadas pessoas, também tem que ser conduzida pela graça de Deus. Assim, ele vai seguir para alguns direcionamentos práticos sobre como nós precisamos lidar com a situação. Por exemplo, ele vai dar o seguinte conselho: se você vai lidar com uma pessoa difícil, tenha alguns cuidados. Primeiro deles, busque reconhecer as suas próprias falhas. Se você está lidando com uma pessoa difícil, busque mostrar para ela que você está ali do lado dela e que você está pronto a ajudá-la. Busque testemunhar para ela sobre seus próprios erros e com a graça de Deus, ela vem para transformar a sua vida de forma que em Cristo Jesus tanto os seus pecados são perdoados, mas também o seu jeito ruim de tratar as outras pessoas, ele pode ser transformado. Então se coloque como esse exemplo de transformação e se coloque como aquele que vive essa transformação não pelas suas próprias forças,
mas unicamente pela graça de Cristo Jesus. O segundo elemento também que nós devemos considerar é que nós devemos nos aproximar de pessoas difíceis e tentar ajudá-las baseado simplesmente no amor. Ou seja, o nosso interesse é ver o bem da pessoa e nós vamos prestar o devido auxílio. E nessa busca por ajudar a outra pessoa, a gente precisa ter o devido cuidado para que em alguns momentos nós não venhamos aprovar uma possível conduta errada dessa pessoa, a forma equivocada com a qual ela vai agir, mas também nós precisamos ter o cuidado para não tratar a pessoa de uma forma unidimensional. Ou seja, porque ela tem dificuldade em determinada área, a gente não olhar para aquela única dificuldade daquela pessoa como se fosse o todo dela. E eu achei bem interessante essa proposta dele, porque ele faz esse apontamento não somente para cristãos, mas também para lidar com não cristãos. Ele vai dizer, olha, se a pessoa ela é cristã, então por mais que ela tenha uma deficiência grave em uma determinada área, mas lembre de uma coisa, Cristo Jesus morreu por ela, e se ela de fato é uma cristã, então você pode ter certeza que Deus está realizando a obra, está trabalhando, agindo na vida dela por meio do Santo Espírito de Deus, de uma forma que ela vai ser transformada por Deus uma hora ou outra. Então tenha cuidado para não olhar para a pessoa de uma forma unidimensional. Se ela não é cristã também, essa pessoa ela precisa ser olhada com amor. E é necessário lembrar que essa pessoa ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, ela não é só aquela faceta que ela está apresentando naquele momento de dificuldade ou com relação a algum elemento do seu temperamento. Há mais na vida dela e você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer que ela tem pontos negativos? Sim, mas não olhar só apenas pelo lado negativo da coisa e poder reconhecer também os dons, os talentos, a graça de Deus que já tem sido derramada sobre a vida daquela pessoa. E em último lugar, ele vai dar então como um conselho a ideia de que se você vai ajudar uma pessoa que realmente é difícil no lidar, que tem um temperamento difícil, complicado, ame essa pessoa com paciência. Tenha um amor por ela de tal maneira que você tenha paciência para investir na vida dela, para cuidar dela, para prestar o devido auxílio e assim no momento certo ver os frutos de todo esse empenho, essa dedicação a partir da graça de Deus. É um livreto que vale a pena ser lido, é um tema muito prático que vale a pena ser estudado, isso até porque quem não convive com alguém que tem um temperamento difícil ou que tem uma dificuldade muito grave em uma determinada área? Então é uma exortação muito prática sobre como nós podemos auxiliar essas pessoas e como nós devemos auxiliar essas pessoas a partir do Evangelho, a partir da Palavra de Deus, a partir dos princípios bíblicos. Uma coisa que nós precisamos ter em consideração, nós não somos Cristo, nós não vamos redimir pessoas, nós não vamos transformar as pessoas. Nós podemos até ser os instrumentos utilizados por Deus para poder levar Cristo até essa pessoa ou para apresentar a essa pessoa o Evangelho de Jesus Cristo. Mas quem vai fazer a obra é Deus. Por isso, tenhamos paciência e que nós possamos nos dispor a amar pessoas difíceis. Então, para quem eu indicaria essa leitura? Eu indicaria essa leitura para você que talvez já tenha até desistido de um amigo, ou talvez para você que se considera uma pessoa difícil. Uma das coisas que eu achei interessante no livro é que ele se preocupa em ajudar especificamente aquelas pessoas que querem auxiliar um amigo que está vivendo uma fase ruim ou uma pessoa que tem um temperamento difícil. Mas eu creio que é uma obra interessante também para você que realmente percebe que o seu temperamento lhe atrapalha, que o seu temperamento é um problema e que precisa de ajuda nessa área. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu gostaria também de convidar você de se inscrever no canal. Nós temos, nessa primeira fase do canal, se preocupado em trazer muitas leituras que possam ajudar você a desenvolver o hábito da leitura. E eu creio que essa obra vai lhe ajudar a pensar sobre algo prático, com um tema bem interessante, mas também a desenvolver o prazer pela leitura, que é algo tão importante. Que Deus abençoe a sua vida, nós ficamos por aqui e até a próxima.